Começa agora. Óbvio Ululante, porque no futebol, blá 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 blá, Nada é tão óbvio assim. Tira o lateral, ele não sabe marcar, ele só pisa na bola, só chuta pra fora e não sabe cruzar. Tira o lateral, ele não sabe marcar, ele só pisa na bola, só chuta pra fora e não sabe cruzar. Olá, boa tarde para você ouvinte ligado na rádio UFMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante pelo 104,5 FM e também pelo www.ufmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e vou com você até às 7 horas da noite falando de muito futebol. E a gente abre com pura harmonia, tiro lateral. Ele não sabe marcar, ele só pisa na bola, só chuta pra fora e não sabe cruzar. Tira o lateral, ele não sabe marcar, ele só pisa na bola, só chuta pra fora e não sabe cruzar. E você pode participar nas nossas redes sociais, twitter.com/óbvioufmg e também na nossa página do Facebook, Óbvio Ululante. Estamos esperando a sua participação, sua mensagem, sua pergunta, qualquer coisa estamos aceitando nas nossas redes. E mais uma vez, na parceria aqui com a rádio UFMG Educativa, o GFUT, grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Hoje aqui com a gente nos estúdios, o TJ e também a Sara. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. E com a gente também, o jornalista Anderson Cunha. Anderson, valeu pela presença aqui no programa. Os trabalhos técnicos do programa são de Breno Rodrigues, com coordenação de Judson Porto. Nós estamos apenas começando, são 6 horas e 10 minutos. Hoje nós vamos falar da classificação do Cruzeiro na Libertadores e também da partida de logo mais do Atlético. Também vamos conferir a entrevista com o ex-jogador Nelinho. Ele vai soltar o verbo para falar do momento do Cruzeiro. Tem hat-trick, charge sonora, os quadros produzidos pelo GFUT e muito mais. Fique ligado no Óbvio Ululante dessa quarta-feira, dia 22 de abril, que está só começando. Ele não sabe marcar, ele só pisa na bola, só chuta pra fora e não sabe cruzar. de onde vem? A gente abre com o De Onde Vem, com o TJ. Vamos lá, TJ. Então, Rafael, primeiro essa música aí de abertura é homenagem ao Levi, né? Vamos aí pensar aí o Patrick. Tem um Mena também, o Marcelo Oliveira também tem um Mena. Tem muito lateral por aí pra ser tirado. É muito lateral que tá precisando sair. Então vamos embora aí pro De Onde Vem, então. Então, muito provavelmente, você, querido ouvinte, que gosta de futebol, já deve ter ouvido a expressão que o Brasil é o país do futebol. Seja nas conversas entre amigos, ou na música do Gabriel Pensador, ou nas propagandas durante a Copa do Mundo, essa expressão, essa ideia sempre aparece de alguma forma. Mas, né, afinal, por que dissemos que o Brasil é o país do futebol? Essa pergunta é feita e respondida no artigo intitulado Futebol, Mitos e Verdades, que nos ajudam a entender quem somos, produzido pelo professor Ronaldo Elau, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e publicado na revista Insight Inteligência do Rio de Janeiro, volume 52, páginas 68 a 81, no ano de 2011. Então vamos lá saber a origem dessa expressão. Diz o professor, abre aspas, o país do futebol, entre aspas, país do futebol, foi uma construção, essa palavra também entre aspas, né, social realizada por jornalistas e intelectuais em um momento de consolidação do Estado-nação, acompanhada por formulações acadêmicas sobre a sociedade. Foi, de fato, a partir dos anos de 1930 que se apresentaram novas formas de se conceituar o país. Se antes, pelas lentes de um acadêmico como Oliveira Viana, por exemplo, a miscigenação racial era vista como uma explicação para o atraso do país, desde a obra clássica de Gilberto Freire, titulada Casa Grande e Senzala, a mistura passa a ser entendida como um valor positivo e força maior da população brasileira. Dentro do projeto nacionalista e integracionista do Estado Novo, esta forma de entender a cultura se consolida no país.
Nesse sentido, Mário Filho, um dos fundadores do jornalismo esportivo no Brasil, foi fundamental para a utilização do futebol como meio de se construir uma ideia de nação brasileira. Filho era amigo de Gilberto Freire, que prefaciou sua obra mais conhecida, O Negro no Futebol Brasileiro, onde a junção do futebol com a nação se torna mais evidente. Freire, por sua vez, escreve sua coluna no Diário de Pernambuco do dia 18 de junho de 1938, intitulado Futebol Mulato, um artigo que se tornou fundamental para a simbologia do futebol. Nesse artigo, Freire louva a miscigenação racial, afirma que ela funda um certo estilo de jogo que seria típico do Brasil, uma dança dionisíaca, o que tempos depois se convencionou a chamar de futebol-arte. Freire e Filho foram agentes fundamentais do sucesso da construção do país do futebol. Nesse sentido, o país do futebol não é uma realidade natural, mas é sim uma construção realizada por agentes da imprensa, do meio acadêmico e da política, em um determinado momento histórico. Dissemos que somos o país do futebol como uma forma de nos sentirmos distintos, únicos, singulares. O futebol, com suas conquistas e o suposto estilo dionisíaco, seria um representante exemplar do Brasil para o mundo. Essa é a explicação do professor Ronaldo Elau, Rafael. Muito legal, TJ. Valeu, então, pelo de onde vem aí, né, do O País do Futebol, uma frase que é repetida sempre, até sem a gente pensar muitas vezes, né? Exatamente. E vale lembrar também que essa foi uma construção muito forte para o carnaval também, né? Mais ou menos no mesmo período, né? Então, no momento, antigamente o país, ele era, essa questão da miscigenação era tida como ruim, né? Como negativa, um pouco mais para frente, na década de 20 e 30, isso começou a ser já um motivo, né, para se vangloriar uma raça, né, brasileira, para se criar uma raça distintiva, um país. Aí nós nos tornamos não só o país do futebol, mas o país do carnaval também, né? O carnaval, que era antes uma coisa ruim, né? Às vezes até tinha sanções, recebia uma série de recriminações, passou a ser o símbolo do país também, né? Sarinha que entende carnaval porque ela também pesquisou carnaval no mestrado, né, Sara? Ah, pensei que ela já tinha pulado bastante. Também, né? No carnaval. Rafael. Uma coisa não inviabiliza. Não, tudo bem. Só uma coisinha sobre o país do futebol, que eu vi uma propaganda outro dia que eu não lembro de que marca que era, não sei se era marca de cerveja, acho que era marca de cerveja, que fala da necessidade do Brasil voltar a ser o país do futebol. Olha que interessante como o discurso já até mudou um pouquinho, assim, devido, né, depois do 7-1, ninguém mais tá acreditando, não. Valeu, pessoal, 6h16, vamos seguindo. Hat-trick. Hora do nosso artilheiro Anderson Cunha. Anderson, boa noite. O que você preparou pra gente hoje? Boa noite. É o artilheiro que marcou gol contra semana passada, né? Eu tenho que começar o Acontece. Pois é, ué. Faz parte, os melhores artilheiros fazem. Pois é, ué. Oséias, né? Pois é, mas o negócio é o seguinte, é um pedido de desculpa aos ouvintes e a Sara, que não estava aqui, né? E a gente falou tão mal da América e tal. Eles aproveitam quando eu não estou aqui. A gente não falou mal da América, pô. A gente fez até o noticiário da América. Claro, verdade. Pois é, ué. E aí eu fui brincar demais e passei a informação que o Cruzeiro havia vencido o América pela Copa do Brasil Sub-17. Na verdade foi ao contrário. O América, como mandante, afinal de contas, ganhou por 2-0 do Cruzeiro. E agora à tarde, né, a partir das 4 horas, eles estavam fazendo a segunda partida, até onde eu tenho registro, estava 0-0. Os demais confrontos, né, o Botafogo acabou passando pelo Fluminense, ganhou a primeira partida por 3-1 e empatou por 4-4 o outro. E ontem, né, o jogo de ontem. E o Botafogo pega o vencedor de América e Cruzeiro, né? Muito provavelmente o América. Ah, com certeza. Brincando ainda. Não, mas muito provavelmente, sim. E no outro jogo, que acontece também agora à noite, às 7h30, Corinthians e Flamengo decidem mais uma vaga. A primeira, o Corinthians venceu em São Paulo por 2-1. E amanhã, às 7h30 também, São Paulo e Vitória. O Vitória faz o segundo jogo em casa, né? No primeiro foi 3-3 com São Paulo.
Bom, o outro são os 400 gols do Messi, que eles serviram só de pretexto, na verdade, né? Mas que é uma coisa impressionante, no sábado, né, o Barcelona venceu o Valência por 2-0, o Messi fez o segundo, e com isso ele fez o 400º, né, gol dele pelo Barcelona. É uma coisa impressionante, a gente não cansa de falar, porque são 400 gols em 471 jogos, né? Assim, quase um por jogo. É uma média altíssima. Muito alta. E só no Campeonato Espanhol foram 278 em 309 jogos. Aí eu achei uma pesquisa que foi feita há algum tempo num site do UOL, num dos blogs do UOL, e aí eu levantei alguns jogadores, né? Eles fizeram uma lista lá, um top 10, top 12, sei lá, dos caras que mais marcaram. E aí eu já sabia, como eu confiei na lista, porque eu já sabia que o Pelé realmente, pelo Santos, ele marcou 1.091 gols, e o Roberto Dinamite, pelo Vasco do Silva, 702 gols, né? Realmente são os dois principais. E aí entra o terceiro na lista de brasileiros, né? Que na verdade é o sexto, é o Zico com 508 gols pelo Flamengo. Só que o Zico também jogou por mais times, né? O Pelé tem alguns gols pelos Cosmos, mas assim, esses 400 gols, esses gols se referem ao mesmo time. Ao mesmo, né? Pelé marcou muito mais de 1.000 gols, né? Quase 1.200 e os 80 e tantos. Tem uns jogos pela seleção do Exército, né? Tem uns negócios meio esquisitos. Mas tem. Fim de semana, né? O Romário fez isso. O Romário jogou tudo foi triste. Pois entre os 5 primeiros ainda integram o Vanderkusen, que é um jogador do PSV Eindhoven, que fez 685 gols, é o Eusébio, do Benfica, 638, e o Gerd Müller, da Alemanha, do Bayern de Munique, com 525, né? Esses são os principais. Bom, e o último assunto que eu trouxe, porque é interessante, né? A gente fala essa coisa muito aqui, é quase que o 1900 bolinha, né? O futebol na Inglaterra é uma coisa muito séria, né? A gente fala que o Brasil é o país do futebol, né? Mas o futebol na Inglaterra é uma coisa séria, né? Arsenal e Aston Villa disputaram no dia 30, vão disputar no dia 30 de maio o final da Copa da Inglaterra, né? A FA Cup, que é a competição mais antiga do planeta, né? De futebol, né? Dessas organizadas pela Football Association. A primeira temporada foi em 1872 e foi vencido pelo Wanderers. Para você ter uma ideia, o Aston Villa, que é um time de Birmingham, né, venceu o Liverpool agora na semifinal, sendo que a última vez que ele tinha vencido pela FA Cup tinha sido em 1897, que eles se enfrentaram depois em 1914 e 1996. E o Liverpool levou a melhor, né? Assim, os números são muito loucos, né? A gente está acostumado com uma escala temporal bem menor, né? Para falar de clubes, de campeonatos. Se você pensar em campeonato brasileiro, 71, né? A CBF voltou com aquele negócio do Robertão, mas Taça Brasil, mas é 71, né? Então, se você imaginar, são as coisas muito loucas. E quem estava esperando ganhar, né? Era o Gerrard, né? O meia volante lá do Liverpool, que no dia 30 de maio ele completaria 35 anos. Ele queria fazer a final e tentar ganhar o último título dele, já que ele está indo para o Los Angeles Galaxy, né, no meio do ano. A grande surpresa foi a classificação do Aston Villa, que é um time tradicional, né, lá da Inglaterra. Mas vive uma má fase há muito tempo, né? Chegou a ser campeão da europeia em 1982 e tem 7 títulos ingleses, mas todos antes de 91, 92, que foi quando começou a Premier League, né? Então eu fui ver lá 1917, 1914, foi vice do primeiro, ele foi vice do Wanderers, né? E o interessante é que também eles têm 7 títulos da Copa da Inglaterra também. Já chegaram em 20 semifinais com 10 vitórias e 10 derrotas. E a última vez que o Aston Villa ganhou o título foi em 57, e o Arsenal é o atual campeão. Então, quer dizer, o Arsenal sempre foi, né, na trajetória inteira, é o time que sempre foi uma força, né? O Manchester apareceu depois, mas o Arsenal desde os primeiros anos foi uma força e mantém-se, né? E, por outro lado, o Aston Villa é uma tradição que tenta ressuscitar, né? Vamos ver no dia 30 de maio o que vai dar.
Porque todo mundo fala de jejum no futebol, mas o jejum do Aston também, nossa, O jejum é grande, é verdade. uma cara. Tá muito mesmo. Valeu, Anderson. E só que, atualizando que eu olhei aqui, o jogo do América e Cruzeiro na Copa do Brasil Sub-17 acabou 1-0 pro América. Coelho! América classificado, vai enfrentar o Botafogo nas semifinais. Ah, já sabia. Já sabia, né, Sara? Gol do Guilherme Cordeiro, recebi Isso. aqui também, não é isso? Gol do Guilherme, isso mesmo. É um grande nome, viu, Guilherme? Agora são 6 horas e 23 minutos, registrando aqui a mensagem do Thiago Costa, né, que tá sempre ouvindo a gente. Querido ouvinte, Nossa. Thiago. Ele tá falando Grande aqui que abraço. o óbvio é o programa da hora do engarrafamento em BH. E tá mandando um abraço pra Sara e também pro TJ. A gente Thiago, abração manda pra você. outro abraço especial pro Thiago. Thiago tá convidado, ele vai voltar aqui no OB. Vamos, Tem novidades lá no Museu do Futebol e vai trazer coisas novas pra gente aqui. Então, ouvinte, ó, se liga aí. O Thiago tá vindo com novidades pra vocês. Valeu, pessoal. Vamos pro intervalo bem rápido. Já já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga Óbvio Ululante, desliga não. porque no futebol Blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Todo mundo sempre diz que BH é um ovo. as mesmas pessoas nos mesmos lugares. Estranho é pensar que dentro deste ovo existam quase 2,5 milhões de habitantes, com centenas de espaços e iniciativas culturais. A cultura está em toda parte. É um processo feito de gente e de troca. Conheça novos circuitos e acompanhe a programação cultural que acontece durante todo o ano. Cultura para todos. Uma campanha UFMG educativa. Você está ouvindo Óbvio Ululante, porque no futebol Blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. 6 horas 25 minutos, de volta com Óbvio Ululante, ao vivo pela rádio UFMG Educativa. Fique com a gente, 104,5 FM. 1900 e bolinha. Sara, o que você preparou pra gente no programa de hoje? Então hoje o 1900 Bolinha, ele traz um pouquinho da história, né, de um dos finalistas do Campeonato Mineiro, a Caldense. Então depois de vencer a Tombense, o time de Poços de Caldas enfrenta o Atlético num desfecho, né, que não é muito comum pra gente aqui em Minas, né, que é um enfrentamento de time do interior da capital na final. E então eu resolvi pegar um pouquinho, né, bem pouco mesmo, da trajetória da Caldense, né, pra gente conhecer aqui. Acho Então- que o último clube, né, foi Ipatinga. O último do interior? É, do interior disputando final. Que chegou à final, sim, 2010. Ipatinga. Disputou a final com o Atlético. Caldense foi 2002, né, que também foi... 2002 foi foi campeão Isso. mineiro naquele super campeonato mineiro, né? Que os Isso. grandes não participaram. Então, segundo informações, né, do próprio site oficial do clube, tem uma coisa interessante, que é que o futebol já era praticado em Poços de Caldas desde 1904. E é no mesmo ano que também, né, alguns registros acadêmicos dizem que o futebol chegou também a Belo Horizonte, né, com o Vitor Serpa, e aí teve a fundação do primeiro time. Então, muito interessante saber isso, né, que se realmente chegou nessa época, né, muito cedo, né, Então, e assim, mas só que só no ano de 1925 é que surge, né, a Associação Atlética Caldense, com a primeira reunião da diretoria realizada em 16 de novembro daquele ano. E aí tem um fato curioso, que a partir de 1928 a diretoria resolveu comemorar, né, a fundação da Caldense no dia 7 de setembro, né, porque era uma data importante, uma data cívica, né, importante, para coincidir, né, com o feriado nacional. E essa determinação ela foi oficializada em 1943, né? Bem curioso isso, né? Essa mudança assim proposital. Não é uma atitude muito sagaz disputar com feriado pra comemorar o aniversário. Mas é porque é o 7 de setembro, né? Mas assim, O pior que 16 de novembro é um dia após o outro feriado, né? Pois é. Que é a proclamação. Por que eles não fizeram 15 de novembro? Um dia depois do aniversário do meu pai. Tá aí uma coisa pra pesquisar, pra saber, né? Por que essa mudança, assim, né? Foi só por causa do 7 de setembro, bem engraçado, né? Assim. Mas aí, então, seguindo, né? Entre 1960 e 1961, diz o site que o futebol do time de Poços de Caldas ficou famoso, né? Nos meios esportivos pela campanha de 57 partidas invictas, o que proporcionou uma onda de entusiasmo entre associados e moradores de Poços de Caldas, né? Só não diz em que torneios, em que campeonatos, mas eu imagino que a partir daí que a Caldense começou a angariar mais torcedores, né?
E no final da década de 80, o clube adquiriu, na saída da cidade, uma área de treinamento do futebol profissional, denominada Ninho dos Periquitos. E vale ressaltar que é o mascote, né, da Caldense, é o periquito. Hoje o local possui alojamento, campo de futebol, academia, vestiário, escritório e piscina para preparação dos jogadores. E aí, como nós já dissemos, né, vocês já falaram, em 2002 a Caldense conseguiu o maior título da sua história, que é conquistando o Campeonato Mineiro, né, naquele esquema que aconteceu em 2002. E agora, no ano de 2015, a Caldense tem a possibilidade de vivenciar, né, de novo uma alegria dessa, né, contra o Atlético. Muito legal, Sara. Então a história da Caldense, né, finalista do Campeonato Mineiro, que infelizmente não vai poder mandar o jogo no seu estádio, né? Tá até na discussão se vai ser no muito provavelmente será em Varginha. Muito provavelmente vão mandar lá pro estádio do Melão, né, que cabe 15 mil pessoas. Vai aumentar mais a torcida contra, né? Porque é a cidade rival, né? Tem essa questão, né? Tem essa questão. Mas infelizmente naquela questão dos 10 mil, não ter 10 mil pessoas lá no Ronaldão, tentaram, né, colocar a arquibancada provisória, mas o Corpo de Bombeiros não liberou. Então muito provavelmente a Caldense mandando para outra cidade. E é um time que, principalmente dos anos 2000 para cá, se tornou tradicional, assim, né, entre os times do interior, sempre chegando entre os finalistas. Acho que na década de 90 a Caldense não tinha uma representatividade, né, mas não em relação a título, mas estava sempre ali, né, incomodando, né. E esse ano fez uma campanha maravilhosa, né, a gente tem que ressaltar só de não ter perdido para nenhum dos clubes da capital, foi um grande feito do Vai para final com a vantagem de 2 empates. Sim. Lembrando isso ainda. Verdade. Grande chance. Grande chance. Abre o olho, Levi. Abre o olho. Pessoal, 6h30. Campeão da Libertadores com o Cruzeiro e o atleta que mais atuou no Mineirão. Nelinho é um dos maiores jogadores da história do futebol mineiro e brasileiro. Eu conversei com o ex-lateral direito mais cedo sobre o atual momento da Raposa. Nelinho não poupou críticas ao presidente Gilvan de Pinho e exime o técnico Marcelo Oliveira do momento irregular da equipe. Então vamos conferir. Sim, então, Nelinho, antes de a gente começar, muito obrigado pela presença aqui com a gente, muito obrigado pela atenção com a Rádio UFMG. Falou, de nada, é um prazer. Ô Nelinho, o Cruzeiro classificado para as oitavas de finais, mas ainda um time que oscilou bastante nessa temporada 2015, né? Para você, a que se deve essa oscilação do Cruzeiro nessa temporada? Eu acho que, em primeiro lugar, dizer o que me incomoda é ver o presidente, a vaidade dele ultrapassar os limites. Então, numa dessas semanas aí para trás, ele deu uma entrevista que quem ganhou o título, os 2 outros títulos foi ele que contratou, ele que botou os jogadores ali e não dando muito crédito ao Marcelo e nem aos jogadores, falou ele contratou, então quer dizer, só porque ele contratou. E aí quando acontece o que está acontecendo nesse momento com o time do Cruzeiro, seria bom que ele viesse a público também, dizer que quem contratou esses jogadores foi ele também. Então, agora o culpado é o técnico, entendeu? Então, são posições que diretores, dirigentes de clubes tomam, que infelizmente é difícil a gente engolir, sabe? São pessoas que não são preparadas, elas podem ser preparadas para dirigir um clube numa outra área, mas na área do futebol especificamente não são. Eles acham que entendem futebol, são aqueles torcedores que sabem que entende tudo, que tudo está certo, que eles conseguem discutir em igualdade de condições com o treinador, com o jogador, e não é bem assim. Claro que tem dirigentes que tem essa capacidade, mas não é o caso do presidente do Cruzeiro. Sinto muito, ele é um cara muito boa gente, mas basta relembrar que o principal jogador do Cruzeiro nos 2 últimos anos, e que deu um tremendo lucro para o Cruzeiro, foi o Everton Ribeiro, e quem indicou e quem trouxe foi o Marcelo. Então agora ele vendeu os jogadores, e tinha que vender mesmo, e na hora de contratar, vai contratando, não quer saber quem é, como é que o jogador está, e exemplificando, é o caso desse centroavante equatoriano, passou 2 anos, acho que por 6 clubes, um cara desse, é grande jogador, não sei o que levou o presidente a contratar esse jogador. E assim vai, aí pega o menino que contratou agora, ele também até não é um mau jogador não, que veio da Portuguesa. Aí o Gabriel. Você com o pessoal de São Paulo, ninguém nem tinha chamado a atenção, nenhum dirigente, nem treinador lá de São Paulo, quer dizer,
Só o Cruzeiro que viu esse bom jogador, o São Paulo não viu, o Santos, ninguém quis esse jogador, só o Cruzeiro, e por aí vai. São jogadores que vieram e não vieram à altura daqueles que se foram. São jogadores bons, mas que não estão acrescentando ao Cruzeiro. São jogadores que nem para ficar na reserva, por exemplo, o ano passado nós tínhamos o Dagoberto na reserva, o Júlio Batista na reserva. Então, hoje, não tem nenhum jogador que ele contratou que tem a capacidade do Dagoberto, do Júlio Batista, por exemplo, e do Borges, que também machucou muito, mas também é um bom jogador. Não tem. Quer dizer, o cara, no time de 2 anos atrás, esses jogadores não ficariam nem na reserva. E quem contratou? Foi o presidente. Então ele é que tem que dar satisfação mesmo. Entendeu? Então desmereceu o trabalho do treinador, entendeu? E agora não fala nada. Tá mudo. Então eu acho que o Cruzeiro passou, mas não transparece para nenhum de nós aquela segurança de que vai além. Para mim já conseguiu até demais, o time é fraco, entendeu? Pode botar o treinador que tiver para dirigir o Cruzeiro, que vai, se não fizerem contratações para o brasileiro, é time para lutar pelo 10º lugar lá. E olhe lá, é time fraco, muito fraco. Está aí o exemplo no campeonato mineiro, fez um campeonato fraco, entendeu? Perdeu e a classificação para o Atlético, ganhando de 1-0 dentro do Mineirão, apático, entendeu? É um time que, infelizmente, eu gostaria de estar aqui falando diferente, mas não é o que eu sinto, não. O time é muito fraco, não passa confiança em momento algum. São 6h35. Esse é o Óbvio Ululante pela rádio UFMG Educativo e nós estamos ouvindo a entrevista com o ex-lateral direito do Cruzeiro e também da seleção brasileira, Nelinho. Agora vamos conferir a segunda parte desse bate-papo. Nelinho, até por essa falta de jogadores que você falou, você entende que é desmedida a cobrança de parte da torcida que já está pegando bastante no pé do Marcelo, né? Já está cobrando bastante do treinador? Mas isso aí, olha, eu graças a Deus, eu não tenho uma vida maravilhosa não, mas a minha vida é boa. Eu trabalho muito com a minha academia. Então eu não me fez falta não seguir a carreira de treinador. Porque é nojento, cara. Você vê um trabalho não só eu digo isso do treinador, como uma dos principais são os jogadores. São eles que ganham títulos, são eles que perdem títulos. O treinador é uma pequena parte na engrenagem. Mas de qualquer forma, o trabalho que o Marcelo fez, né, que todo mundo elogiando, não sou eu que elogio, são os próprios jogadores que trabalharam com ele nos 2 últimos anos. Então a conduta dele, a correção, a honestidade, o conhecimento que ele tem. E aí, rapaz, chega aí e dá um timeco pra ele aí não acontece nada, os caras começam a vaiar, já tem gente querendo a cabeça dele. Então, olha, se eu fosse ele, meu amigo, me manda embora, deixa eu ir à luta, deixa eu ir para outro clube. A falta de consideração nesse meio que realmente me incomoda demais, cara. Não tem gratidão nenhuma. Só existe gratidão, por exemplo, se ele tivesse ganho os dois títulos, tivesse ido embora. Bom, agora eu não vou renovar o contrato, vou embora. Aí vão ficar falando no nome dele o resto da vida. Nossa, por que deixaram o Marcelo sair? Então, na hora de fazer as considerações, a imprensa, que eu não tinha falado, os torcedores, eles não olham nada que o cara fez, entendeu? Bastou uma perda de um título, ou o time não está bem, eles não olham e vê aonde está o principal defeito. Onde está o principal defeito, nesse caso específico do Cruzeiro, foi nas contratações que o presidente fez. Porque desses aí eu acho que o Marcelo, ele deu ok, porque o cara quis contratar, mas ele falou assim, olha, eu gostaria que você trouxesse esse jogador. Nenhum deles foi apontado pelo Marcelo. Foi coisa do presidente. Então, ele que arca com as consequências e não descarregue nas costas do treinador e de alguns jogadores o erro que ele cometeu. E outra coisa, é muito presunçoso, né? Achar que ele entende futebol. Entende nada. Ele é muito boa gente, pode ser um bom administrador de clube em outras áreas, mas em termos de futebol, de conhecimento, ele é fraco.
Nelinho, mas pra você ainda dá pra salvar alguma coisa nessa temporada? Talvez com mais contratações, ou até mesmo o Marcelo conseguindo encaixar essa equipe que ele tem nas mãos? Não vai conseguir encaixar isso nunca. Ele pode trabalhar que nem um condenado, ele pode dar uma melhorazinha, porque momento de jogador, de repente os jogadores, tudo tá dando certo, mas aquilo é um período pequeno, pode acontecer durante a temporada. Mas no meu modo de ver, tem que contratar não é um jogador, como eles estão falando, não. Eles estão achando também que se contratar o Pelé no meio de campo aí que vai dar certo, também não vai não. Tem que contratar no mínimo uns 3 jogadores ali que dê sustentação ao time. Inclusive a defesa que o ano passado estava bem, marcava muitos gols de cabeça, hoje além de estar mal, tá o primeiro gol acho de cabeça do Léo que fez na temporada, não me recordo mais, mas é isso aí, a defesa tá fraca, o Mike que estava jogando bem não está jogando nada, entendeu? O lateral esquerdo, que o Egídio que jogava muito, aí trouxeram um jogador que é limitadíssimo, que é da seleção, mas aquele cara que joga o feijão com arroz. Então, não adianta fazer uma contratação, tem que fazer umas 3 ou 4. E aí, aquelas todas que foram feitas pelo presidente, para onde que eles vão? E o prejuízo que ele está dando ao clube? Jogador que não vai conseguir nem a metade do que ele pagou por eles. Nelinho, gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela atenção com a Rádio UFMG Educativa. Falou, eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço. Falou. Tá, então, a entrevista com o ex-lateral direito, Nelinho, que não tá nada satisfeito com a situação do Cruzeiro, né, Anderson? Eu sempre até brinco com vocês, eu converso, o Cruzeiro deu um passão para frente quando ele profissionalizou, né, foi um dos primeiros times a profissionalizar essa questão da administração do futebol, né, com o Maluf, que hoje está no Atlético, depois com o Alexandre Matos, né, e grande parte, né, da estruturação do último time foi com o Alexandre Matos, que ele está fazendo isso até no Palmeiras mesmo. Mas, quer dizer, deu um passão que é profissionalizar e 2 passões para trás que é voltar para a figura do presidente torcedor. E, na verdade, é uma tríade, né? Sim. É o Valdir Barbosa, ele e o... Beneci. E o Beneci Queiroz, ele mesmo. Os 3 agora que respondem por isso. Então, eu acho que o fato de você ter uma pessoa para administrar, né? A gente está falando de futebol profissional, né? Se o cara está fazendo exigência demais, além do limite, você põe ele no lugar dele. Ele é um funcionário do clube, tudo bem. Mas agora você simplesmente não contrata e assumir, né, e é isso que dá. E eu acho que até tem muito torcedor que quer cabeça de técnico, essa coisa. Mas eu acho que está muito claro que a grande parte dos torcedores querem a cabeça do Gilvan mesmo, né? Quer dizer, o protesto na frente da sede, né? Uma coisa é você ir lá para o campo, né, de treinamento e xingar lá. Outra coisa é ir para a sede do clube e reclamar. Você está reclamando do presidente, né? Mas eu concordo com muita coisa que o Nelinho falou, sim. Isso é verdade. Bem que o Rafael avisou pra gente que era uma entrevista pesada, ele falou algumas coisas, né? Eu acho que pode ser muito também devido a esse fato do Gilvan começar a acumular funções, né? Ele saiu um pouco dessa profissionalização e começar a buscar centralizar outros aspectos da administração do clube que talvez seria melhor deixar com outro profissional. Desde o ano passado que se falava que muito que se devia essa saída do Alexandre Matos, era exatamente isso, né? Que o Gilvan queria concentrar mais, né? O poder, digamos assim, do Cruzeiro com ele. Sim. Não deu certo, né? Até. A princípio. Outra coisa também importante falar, que até a gente estava comentando durante a entrevista, o time do Cruzeiro não se acertar também, não só pelos jogadores que foram contratados, mas pela enorme quantidade de jogadores que saíram também. Sim, né? Foi um desmanche bem grande que aconteceu. E isso leva um tempo para poder formar um novo para entrosar, né? O novo time e tal. Que tem características completamente diferentes. E essa pressão em cima do Marcelo só vai interessar aos clubes paulistas. Outro dia eu estava assistindo, os noticiários já começaram a ventilar o nome dele no São Paulo. No São Paulo, né? No São Paulo. Dizem que o São Paulo tá de olho, né? Se o Marcelo cair, mas não acredito que ele caia por agora. Agora são 6h42. Vamos para um rápido intervalo. Já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga Óbvio Ululante, porque no futebol blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Olha, quem está de volta? Pois é, viajei demais. Você não para. Paro sim, fiquei presa na geleira vários meses. Depois, naveguei até o Mar do Caribe e dei uma passada no Ganges, lá na Índia. Que isso? Foi longe, hein? Enfim, em Minas.
saltei na cachoeira, peguei a chuva das 8 e vim direto pro seu filtro. Atrasei porque fui na estação de tratamento me limpar de tanta poluição. Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa. Você está ouvindo... Óbvio Ululante, porque no futebol... Blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. De volta para mais um bloco de Óbvio Ululante ao vivo pela Rádio UFMG Educativa. Fique com a gente também na internet www.ufmg.br/rádio. E é hora de conferir mais uma criação sonora de Felipe Assunção. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Fim de jogo no Mineirão e o Cruzeiro se classifica para a próxima fase da Libertadores. Depois de um clássico difícil contra o Atlético no domingo, hoje derrota o Universitário de Sucre em uma boa apresentação. E amanhã o Galo tem uma partida decisiva contra o Colo-Colo, que define sua situação na Libertadores. É, meu amigo, os times mineiros estão a todo vapor. É verdade, Carlito. Mas tem o América também, hein? Esqueceu dele? O América? Ih! Por onde será que anda o Coelhão? Ué, professor, tem treino hoje não? Quando nós vamos treinar? Rapaz, deixa de pantinho, pra que se vexando? Tenha calma, homem. Jogo agora só em maio. Vocês têm que aprender, viu? Olha, jogo é jogo, treino é treino, férias é férias. E quando tem férias, a gente queima a carninha, né? Ninguém é de ferro. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Maldade com o Coelho, hein, Sara? Oh, poxa, pô, maldade mesmo. O Coelho tá de férias, né? Tinha um bom tempo. Esse Givanildo e da Charge, eu acho que ele chama Givanudson, né? Não, coitado. Mas o América que tem um tempo que não entra em campo, né, Isso Sara? é um problema, né? Porque o povo tá laçando carne, mas né, é complicado, porque vai perder o ritmo, né? É, vai praticamente um mês, né? Sem jogar, o América só volta a jogar agora em maio. E vai pegar uma pedreira, né? Que é o Ceará. Copa do Brasil, Ceará. Então tem um bom tempo aí pro... pra fazer churrasco, né? Não, pelo menos o Givanildo conseguir encaixar a equipe, né? Tomara, né? Tomara que eles tenham treinado bastante e tentado diminuir os problemas, né? É o América que tá negociando com um empréstimo no armador Henrique Santos, de 24 anos. Ele disputou o Paulista pelo Botafogo de São Paulo e é jogador da Portuguesa. Alguém conhece aí? Nunca ouvi falar. Eita, ferro. Lá vem o América. Lá vem. O América tentando. O Botafogo fez uma boa campanha. Fez uma boa campanha. Isso é verdade. Tomara que ele tenha feito parte dessa boa campanha. Essa boa campanha que fez a Portuguesa não fez boa campanha. O Henrique, ele fez um bom ano no ano que a Portuguesa subiu para a primeira divisão, foi 2012. 2012, né, que o América subiu, que a Portuguesa subiu. Então ele fez uma boa temporada naquele ano. Né? Mas é um nome, é uma tentativa para a América, né? Entre tantas, né? Vamos ver. Vai que dá. Vai que dá certo. Tá certo, então, 6h47. Cruzeiro, que se classificou ontem para as oitavas finais da Libertadores, venceu o Universitário Sucre no Mineirão por 2-0. Time que veio bastante retrancado, né, ainda? Veio para empatar mesmo. Veio para segurar o resultado. Mas o Cruzeiro fez uma boa partida, jogou, igual eu falei, é um time completamente diferente, né? Sim. Demonstrou muita raça, muito empenho, né? Menos aquele poste lá do Henrique Dourado, que fica, pelo menos o Damião ainda dá uns pulos, um cara raçudo e tal, mas acho que o restante do time até mostrou-se muito empenhado, né? Vamos ver aí como é que vai pra frente, né? Porque a gente andou até conversando, né? Sim, a gente fez umas simulações e parece que o adversário mais provável é o Estudiantes, né? Ou depende dos resultados. Eu acho que o Atlético ganha hoje tranquilo do Colo-Colo, faz os 2 gols.
Mas depende do resultado do São Paulo, né? Do grupo de São Paulo. Tem 3 possíveis adversários, né? Que é o São Paulo, o Estudiantes e também o Emelec. O Emelec do Equador. O Estudiantes parece que é o mais forte, né? Pelos resultados, maior, né? Hoje, lembrando que hoje finaliza todos os jogos das oitavas finais. Sim. Então já vamos conhecer aí os cruzamentos das oitavas finais. Mesmo o Estudiantes não tá também lá grandes coisas, assisti um pedaço do jogo ontem, mas assim, é um adversário difícil, né? E o São Paulo, o Cruzeiro é meio freguês, né? Então tem que superar isso também. Um jogador ainda, não sei se você vai concordar comigo, que não vinha bem nessa temporada, mas tanto quanto contra o Atlético e ontem também fez uma boa partida, é o William. Sim, verdade. Ele subiu nesses dois últimos jogos. Ele está desempenhando uma função tática diferente, né? E ele foi um cara raçudão ontem, foi um cara muito raçudo, né? Ele realmente se superou ontem. Sim. Agora, 6 horas 49 minutos. Hora de falar do Galo, que entra em campo daqui a pouco, 7h45 da noite, e tem que ganhar, né, TJ? E ganhar por 2 gols de diferença. Tem que ganhar, ágil que ajar, ainda mais com esses 2 gols de diferença. E a gente espera realmente que o Atlético consiga entrar com aquele espírito que entrou, principalmente no segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro, assim. Vai entrar com a formação parecida, né? Praticamente a mesma formação que jogou o segundo tempo contra o Cruzeiro. Mas eu tô vendo aqui Patrick. Não. Jota, tadinho. Na boa, não, sério. O Carlos César, ele fez muito mais do que o Patrick em 20 jogos no Atlético. Assim, eu preferia ele no lugar do Patrick. Eu tenho birra com o Patrick, mas é bom que toda vez que eu corneto o Patrick, ele faz alguma coisinha que presta. Então eu vou falar um jogador mais experiente também, né? Também. Mas mesmo assim, eu acho que o Carlos César ele disputou a Libertadores em 2013. Ele tem... Não tem tanta bagagem quanto o Patrick, que foi ídolo no esporte, jogou muito bem lá. Mas o Carlos César, ele tá desempenhando, ele é tecnicamente melhor que o Patrick. Ele jogou melhor que o Patrick. Eu não entendo essa insistência do Levi com o Patrick. É demais. Mas o time tem uma postura muito bacana. O Gemerson, que no jogo contra o Atlas, foi a primeira partida que não foi muito bem. Voltou a jogar bem de novo, o clássico. A dupla de zaga tá muito bacana. O Ed Carlos, ele substitui bem o Leonardo Silva. O Rafael Carioca também não jogou bem lá contra o time todo não foi muito mal contra o Atlas. Mas o Rafael Carioca, que não foi bem, ele já jogou melhor o clássico. O Dato, que ainda eu acho que ele tá meio assim, freio de mão puxado, assim. E só pra completar, o TJ, que acabou de sair a escalação oficial do Atlético. Ah, manda aí. E é essa mesma aqui que a gente já tá usando. A gente já tá usando. Tá aí, TJ. Que eu havia falado mais cedo aqui na rádio, que é com o Vitor, Patrick, Ed Carlos, Gemerson e Douglas Santos, Rafael Carioca, Dátulo, Luan, Guilherme Carlos, Lucas Prato. Esse é o time do Galo para pegar o Colo-Colo daqui a pouco. O Galo precisando aí dessa vitória por 2 gols para se classificar para a próxima fase da Copa Libertadores. E se o Atlético se classificar, também muito provavelmente vai ter um jogo bastante complicado nas oitavas, né? O Corinthians e o Inter também são 2 times aí que muito prováveis vão aparecer no caminho do Atlético. E o Corinthians está muito bem, fez uma das melhores campanhas aí da primeira fase. O Atlético tem que tomar muito cuidado com esse time do Corinthians aí, que vai vir muito forte, assim. A equipe vai ter que jogar com ainda mais vontade, assim, que é um time muito bem armado, o time do Tite, 2 linhas de 4 ali, muito bem visíveis, assim. Tomar cuidado aí na próxima fase. Agora 6 horas e 52 minutos, vamos para mais um intervalo, já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não. Óbvio Ululante, porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Não, mas a mulher dele... Está aberta a sessão deste tribunal. Com a palavra, o réu. Excelência, foi o seguinte, eu estava no meu carro, andando na minha faixa e resolvi virar à direita. Foi quando uma bicicleta apareceu na minha frente. Diante dos fatos apresentados, só tenho um veredito. Se liga, você não é dono do trânsito. O carro é seu. O trânsito é nosso. O FMG Educativa. Caso encerrado.
Você está ouvindo... Óbvio Ululante, porque no futebol... Blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Frase do dia. Voltamos para o último bloco do Óbvio Ululante de hoje, e já com a frase do dia que foi enviada pelo Luciano. TJ vai fazer as honras pra gente. É isso aí, Rafael, a frase que foi enviada pelo nosso querido Mano Chura, um abraço para ele, foi a seguinte, olha só. A frase da semana não pode ser vista como uma afronta à torcida do Cruzeiro, mas antes disso deve ser vista como um questionamento à elitização do futebol brasileiro, que tem deixado de fora torcedores e torcedoras para dar espaço a participantes de eventos. A frase é um segmento de um depoimento que está circulando nas redes sociais, eu também recebi, e é atribuída a um membro de uma torcida organizada do Cruzeiro. Então vamos à frase. Abre aspas. É passando o ingresso nos clássicos a 10 conto e meio a meio. Aí os mendigos do centro contra os favelados fica tudo certo mesmo e deixa o pau quebrar. Aí pelo menos canta meio a meio. Fecha aspas desse trecho que o Luciano mandou da frase aí, que é uma revolta do torcedor, né? Sim. Pra gente contextualizar um pouco melhor, que segundo ele seria da apatia do Cruzeiro, da torcida do Cruzeiro em relação a um determinado momento do clássico, assim, que Atlético, acho que o Cruzeiro já estava ganhando e a torcida da Atlético apoiando e a torcida do Cruzeiro não apoiando tanto. E ele atribui isso muito a esse momento de ingressos caros, dificuldade de acesso ao estádio, enfim. Até posso dizer que ontem a gente estava lá no jogo do Cruzeiro, né, eu e o Pax, e a torcida do Cruzeiro, pra mim, pelo menos, teve uma postura diferente dos últimos jogos. Eu acho que a torcida apoiou mais, como acho que não tinha feito ainda nessa temporada. Acho até pelo momento, sentiu o momento do time, né? No momento da escalação, alguns torcedores vaiaram o Marcelo Oliveira, já outros apoiaram o treinador, mas pela grande parte da partida, a torcida apoiou sim o time, né? Até entender nesse momento difícil da equipe. A torcida do Cruzeiro é uma torcida tensa, é uma torcida muito diferente. Assim, é muito exigente, cobra demais, muito exigente, muito tensa no campo. Sim. Então para de cantar mesmo. Ontem, num determinado momento estava 0-0, a torcida parou de cantar, porque ela estava nervosa mesmo. É uma reação assim. Mas essa questão da elitização, ela acontece com acho que quase todos os times e todas as arenas. É com o futebol brasileiro, né? Não é com um clube ou outro, é com o futebol brasileiro. Várias reportagens já foram feitas sobre isso, nesse sentido também. Tem alguns estudiosos que acusam essa elitização, é um fenômeno que a gente consegue perceber. Fonte Nova viu uma matéria há pouco tempo sobre Fonte Nova. A Fonte Nova também tá nesse problema, né? Porque o futebol na Bahia é super popular, não é que não seja em outro lugar. Mas o pessoal, os próprios torcedores estão reclamando essa coisa do sócio torcedor e tal, mas a gente vinha, não tinha conforto, mas pagava 10 conto, 20 conto, que é o raciocínio, né? Exatamente. Pessoal, 6 horas e 56 minutos, vamos chegando ao fim de mais um Óbvio Ululante, mas antes aqueles recados finais, né, os abraços, Anderson. Um abraço de sempre, um beijo pra Raíssa e pra Cássia. Tá certo. Sara? Um abraço para o pessoal que sempre nos ouve, né? Tiago, um abraço. Tomara que você tenha saído do congestionamento. É isso aí. Um abraço pro pessoal do GFUT, né? Que faz o programa com a gente. E é isso. Também o mesmo abraço da Sala, mando de novo pro pessoal do GFUT, endossar um abraço aí ao Thiago também, convidado aí para voltar ao nosso Óbvio. E também pro nosso querido ouvinte Rodrigo Freitas, que eu já falei aqui, ouvido espontâneo, que eu descobri do nada que o cara é nosso ouvinte, mando um abraço para ele também. E a todos os nossos queridos ouvintes aí, intergalácticos, nos ouvindo pela internet, pelo rádio, na Terra, em Marte, em qualquer lugar. Em todo canto do mundo. Em todo canto do mundo. E quiçá de outros mundos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui com a gente. Muito obrigado para você também, ouvinte, que ficou desde as 6 horas ligado com a gente. Eu sou o Rafael Miguel, a gente se encontra pela programação da Rádio FMG Educativa e estamos de volta na próxima quarta-feira com mais Óbvio Ululante. A gente termina com Gol, Leonardo e Eduardo Barcelos. Hoje eu não quero compromisso, já combinei com a galera do meu time.
vesti meu uniforme, afinei minha garganta. Quando a gorduchinha estufar o barbante é ou de canela, de testa ou de nariz, o importante é a galera feliz. O centroavante do meu time na banheira, o bandeira ficou marcando bobeira. E ele entrou com bola e tudo e a torcida delirou. O outro time reclamou, no meio de campo o juiz apontou. Estava pra acabar, apenas 1 minuto de acréscimo. De repente lá na ponta, lançamento para a área, na cabeça do atacante, parou no ar.